E aí, galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Eu acho que, além da vitória, Thiago, tem que fazer mais, né? Tem que jogar bem, tem que se impor. Hoje o Flamengo poderia vencer esse jogo com mais tranquilidade. No primeiro tempo, o Esperance nem finalizou. Aliás, finalizou uma vez. Com 25 minutos, a bola rebateu na defesa, perigo nenhum. No segundo tempo, saiu um pouco mais, teve até chance. O Rossi chegou a fazer uma defesa com um certo grau de dificuldade, mas o domínio do Flamengo foi amplo, né? O jogo poderia ter um placar mais confortável. Esse roteiro já conhecemos, né? O Flamengo domina e não mata o jogo. Acho que esse foi o ponto negativo. Dominou amplamente, o adversário muito inferior. O Flamengo fez um primeiro tempo de total absoluta tranquilidade, mas acho que poderia ter vencido por uma margem maior de gols. Até do segundo tempo, quando mudou o comportamento, o Esperance saiu um pouco mais, subiu um pouco a marcação, conseguiu criar algum desconforto para o Flamengo, e aí foi quando surgiu o segundo gol, né? Quando o Luiz Araújo foi para o seu habitat, que é o lado direito, para poder puxar a bola para a perna esquerda e finalizar. Acho que o time finalizou muito pouco, por exemplo, no primeiro tempo, com todo aquele domínio, 72% de posse de bola. Houve um momento que a posse de bola, até apareceu aqui no telão, estava em 81%. Isso já caminhando para o final do primeiro tempo, 30 e poucos minutos. E só finalizou 7 vezes. Então acho que o Flamengo precisa finalizar mais, traduzir esse domínio em mais finalizações, em incomodar mais o adversário. Esse acho que foi o ponto negativo. O ponto positivo, além da vitória, foi que praticamente não correu riscos, né? O risco ali no segundo tempo, algum risco, está muito pequeno para 90 minutos, né? Acho que foi satisfatório, mas um pouco aquém. Acho que o Flamengo poderia fazer mais e poderia até buscar mais gols para ter uma vitória mais elástica e ter uma vantagem sobre o Chelsea, não nos cartões, mas sim no saldo de... Bom, tropa, é incrível, né? Como esse cara, ele não se contenta com, mesmo com o Flamengo ganhando, né? E faz uma ótima partida, jogando bastante, jogando pra frente, né? E, cara, é incrível ver o tipo de gente que é hater, né, do Flamengo. Ah, ele torce pro Flamengo. Eu sei, mas só que, porra, desse nível, o mesmo Flamengo ganhando com um jogo excelentíssimo, né? Eu sei que dá pra fazer mais, dava, mas só que não precisa também ficar criticando a esse ponto, né? E não tem o que falar, irmão. É sinceramente incrível tudo que estão falando, né? Os secadores de plantão ficam em cima, né? Gols. Se o Flamengo consegue hoje uma vitória mais ampla e arranca o empate com o Chelsea, por exemplo, ele vai para a última rodada em vantagem, né? Jogar contra o Los Angeles FC e o Esperance será o adversário da equipe inglesa. Porque tem que pensar em todas as possibilidades, tem que pensar na classificação, mas tem que pensar também no que é possível fazer, o que de melhor é possível fazer. E acho também que o time pode se apresentar mais, pode jogar um futebol melhor. Foi uma partida aceitável, mas abaixo do que poderia ser pela superioridade, pelo volume de jogo, que poderia ser traduzido no número maior de gols. Mas aí tem que finalizar mais. Agora, gostei muito. Óbvio, o Luiz Araújo é até redundante falar, né? Ele é o cara que decide os jogos. Um gol e uma assistência. Muito bem também o Jorginho. Iniciou a jogada do primeiro gol, deu passe para o segundo gol, jogando mais à frente. O primeiro homem ali, o primeiro volante, acabou sendo, na maior parte do tempo, Pulga. No segundo tempo, até o Jorginho fez um pouco esse papel, mas na maior parte do tempo ele jogou um pouco mais à frente e funcionou muito bem porque participou dos 2 gols, né? Iniciando uma jogada e dando assistência para o segundo gol. Estreia muito convincente, um jogador muito acima da média, que vai enriquecer muito esse time do Flamengo. E o Barcelona não tá pra brincadeira no mercado, vai tentando a contratação de Nico Williams, já tá praticamente definido pra onde ele quer ir, né? Ele quer ir jogar com seu amigo Lamine Yamal, são companheiros aí de seleção espanhola e se dão muito bem, são muito amigos. É um nível assim meio que Rodrigo e Vini Júnior no Madrid, vai ser mais ou menos o Nico Williams e o Lamine Yamal lá no Barcelona, então é isso que deve acontecer, tá? O Barça, lógico, precisa desembolsar pelo menos aí 60 milhões de euros. Caso contrário, corre um grande risco de perder o Nico Williams ou pro Real Madrid ou pro Bayern de Munique. O Leverkusen também tenta, o Arsenal também, e vamos ver o que vai dar. E o futebol turco continua em alto. O Galatasaray, como a gente sabe, tirou o Sané do Bayern de Munique, camisa 10 do Sané, ele tá jogando aí no Mundial da FIFA pelo Bayern, mas depois já foi apresentado lá no Galatasaray, vai jogar na Turquia. E agora um outro nome, o Ter Stegen do Barcelona, outro alemão, pode pintar no Galatasaray lá da Turquia, ele tá meio encostado no Barça desde que se voltou da lesão e pode... Tropa, vamos começar aqui falando do Nico Williams, né, que é um ótimo jogador e que fez uma ótima temporada, né,
pelo Atlético de Bilbao, mesmo não sendo um time tão bom, né? E, cara, jogou no time da Espanha também, né? Que perderam para a França não, perderam para Portugal, né? E, cara, foi um jogo muito importante, né? Aquele jogo. Ele se destacou bastante, mas não conseguiu fazer o seu time vencer. E tá vindo de uma temporada excelente, né? E, cara, se ele for mesmo de fato para o Barcelona, cara, vai ser uma boa aquisição pro clube, né? Porque o clube merece, né? Um jogador desse nível. E é isso, irmão. E é ir pra cima, né? E agora vamos falar também do Sané, né? E do Ter Stegen, se não me engano, que vai para o Galatasaray também, mano. São duas contratações de peso, né, cara? Que eu nunca pensei que ia sair assim. Uma do Bayern de Munique, né? Que é o camisa 10, mano, o Sané. Nunca achei que ele ia sair de lá assim tão fácil, ainda mais com um time desse nível. Não tô falando que é um nível ruim, é claro, mas, mano, se comparado ao Bayern, não é grande coisa, né? E, cara, é incrível como o futebol é incrível, né? E pode mudar tudo de uma hora pra outra, né? Pintar por lá também, hein? Sobre o Flamengo e sobre o Gerson, dá uma olhada. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário, e só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou, absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa, claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada pra gente. Realmente chegamos bem. O que vai determinar também é muito a parte mental desses clubes europeus que vêm com que intenção, né? Se alguns jogadores já estão pensando em férias ou estão pensando realmente em vencer essa competição. Acredito que todos que venham aqui vêm com o privilégio de jogar um Mundial de Clubes, o primeiro, né, desse formato, e todos que Notícia não tão boa no Vini lá no Real Madrid, né? Houve um adiamento da negociação contratual. E a gente sabe que tem times da Arábia Saudita muito interessados na contratação do Vini, hein? Madrid tá brincando com fogo. Eles adiaram a renovação contratual para após o Mundial de Clubes da FIFA. Ninguém sabe ao certo o porquê o Real Madrid fez isso. Ele já teria um contrato aí válido até 2030, um acordo verbal. Os salários também já foram acertados. Porém, agora parece que o Madrid pediu para segurar a assinatura desse contrato até que acabe o Super Mundial da FIFA. E também os jornais lá da Europa, principalmente da Espanha, estão comentando que eles estavam aguardando a chegada de Xabi Alonso para ele ver o elenco, ver como ele quer montar esse elenco. Bom, tropa, vamos começar aqui falando do Gerson, né, cara? Sinceramente, cara, eu não concordei muito com a saída dele, né? Ir pra Rússia, né? E, cara, foi incrível como o Flamengo pegou ele em um péssimo desempenho, né? E que ele veio de lá da Europa pra cá, pro Brasil, e deixou o cara jogando fino, né? Deu oportunidade, e o cara vai e faz um negócio desse, né? Vai embora, sem mesmo nem ter gratidão pelo clube, né? Assim, meio que foi embora por dinheiro, mano. Eu sei que é bastante bom ter mais dinheiro. Eu também iria, não vou mentir, mas aí foi muita ingratidão, irmão, entendeu? Mas acontece, né? Agora vamos falar um pouquinho também do... Vamos falar também do Vinícius Júnior, né, cara, que tava arrebentando, né, mano? E o Real Madrid tá tratando ele como se ele fosse um ninguém, né? Que não fez nada pelo clube, né? Ganhou 2 Champions e tava jogando o máximo possível pelo time, né? E estão querendo fazer isso com o cara, mano. Meio que querer mandar o cara embora. Do jeito que tá acontecendo, é o que eu tô vendo que vai acontecer, né? E é muito ruim isso pra carreira do Vini, né? Se eu fosse o Vini, eu provavelmente já veria outro time pra ir, né? Provavelmente ir da Arábia Saudita, fazer mais grana. Já fez uma historiazinha top, né? Já tem 2 Champions League, né? Já tem mais Champions League que o Neymar, né? Inclusive, então seria de uma boa ida para um time ganhar mais dinheiro, né? Com o Vini, com o Mbappé, com o Rodrigo, quem sai, quem fica. E também o Real Madrid tá pensando em novas contratações, até o Haaland já foi mencionado, e aí ele não poderia ficar com muitas estrelas no elenco. E aí, meu amigo, alguém vai ter que sair, né? Se cogitou Rodrigo, já se cogitou Vini Júnior sair também. Cogitou.
Se cogitou Rodrigo, se cogitou o Vini Júnior. Vários nomes aí poderiam sair do Madrid para a chegada de uma grande estrela para jogar junto com o Mbappé, mas até então nada aconteceu. Agora é muito estranho, a imprensa toda da Espanha acha muito estranho o Real Madrid ter solicitado o adiamento, porém há uma cláusula que a gente sabe nesse contrato que seria aí de saída para o futebol árabe, que um valor não tão alto contra a multa solicitada pelo próprio Vini Júnior. Será que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores? Já comenta aí, hein? Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.